compartir con vosotros una palabra de Dios. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón desde el domingo pasado, cuando yo estaba aquí en la iglesia durante el culto. Porque durante el culto Dios también habla con el predicador, ¿no? Y Dios habló conmigo acerca de la provisión de Dios. Y ese es el tema. Para los que le gustan tomar nota, si usted puede coger un papel, un bolígrafo, apuntar. El tema es la provisión de Dios. Y para empezar, vamos a leer Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Abra su Biblia. Filipenses capítulo de número 4 y versículo de número 19. Yo voy a leer con vosotros en la versión Reina Valera. ¿Okay? Mi Dios, pues, suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a leer una vez más. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por estar ante tu palabra que es verdad, tu palabra que es poder. Habla con tu iglesia. Necesitamos oír tu voz. El Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce mi necesidad. El Señor conoce cada persona que está conectado con nosotros esta mañana, los de cerca, los de lejos, porque el Señor formaste, creaste a cada uno de ellos. Habla con tus hijos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Não há dúvida que nós estamos passando por aquilo que chamamos de deserto, não? São os desertos da vida. Entre a terra prometida, a promessa, e nós está em meio o deserto. E passar por el deserto hasta conquistar a promessa é obrigatório. Não há atajos para llegar hasta la promesa del Señor, hasta la tierra prometida. Hay que pasar por el desierto. Y el proceso del desierto es doloroso, causa dolores, momentos de tristezas, ¿no? Luchas, dificultades, pero también es en el desierto que nosotros vivimos los mayores milagros en nuestras vidas. E o pueblo hebreu, quando estava passando por el deserto, em la salida del Egipto, hasta llegar a la tierra prometida, também passou por momentos muito difíceis, pero en este deserto desfrutou de grandes milagros en medio a las provaciones. Por isso eu quero falar um pouquinho com vosotros acerca de los milagros en el deserto. Aí com a Bíblia em suas manos, vamos ao livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 25. Há um grande milagro aqui da parte do Senhor. Deus transforma el agua amarga em água dulce. Mira, Êxodo 15, 25. Diz que Moisés clamou ao Senhor e ele lhe mostrou um pedaço de madeira, el qual echou Moisés al agua, e ao instante el agua se volvió dulce. Há um grande milagro da parte do Senhor, porque se há uma das coisas difíceis de encontrar em el deserto, é água. Incluso água dulce, pero água é uma necessidade básica para a sobrevivência do ser humano. Nós podemos até passar um largo momento sem comer, pero sem beber líquidos, água, muito difícil. Pero quando esta gente encontra água, a água era amarga, não se podia beber desta água. Então Deus faz um grande milagre. Ele transforma a água que era amarga em dulce. Eu sei que em este processo que você está passando do deserto, desfrutará de milagros da parte do Senhor. O Senhor irá transformar coisas amargas em dulce para a glória de seu nome.
al camino del desierto, Dios obra más un gran milagro. Éxodo capítulo 16, por favor, vá com sua Bíblia. Éxodo 16 e versículo 13. Se há uma das coisas básicas que nós necessitamos, además de água, é de alimento. Mira o que diz Éxodo 16 e 13. Eu estou lendo em la Nueva Versión Internacional. Essa mesma tarde, o campamento se llenó de cordonices, e por la mañana uma capa de rocío rodeava o campamento. Ao desaparecer-se o rocío sobre o deserto, quedaram unos copos muito finos, semejante a la escarcha que cai sobre la terra. Como os israelitas não sabiam lo que era, ao verlo se perguntavam unos a los outros: ¿y esto qué es? Moisés le respondió: es el pan que el Senhor lhes dá para comer. Outra necessidade básica: alimento. Em meio a los desertos de la vida, necessitamos comer, necessitamos nos alimentar. E Deus hizo literalmente descender alimento de los cielos, para saciar la hambre de su pueblo. E eu não sei a forma, a maneira em que Deus obrará em estes dias. Se fuera necessário descender alimento de los cielos, Deus lo hará. Pero el Dios de la provisión não deixará que te falte alimentos, porque Deus obra milagro para suplir nuestras necessidades. Assim passou com o pueblo. Há outros milagros em el deserto. Mira em el livro de Números. Vá agora hasta el livro de Números, el capítulo 20 e el versículo 11. Números 20 e 11. Dicho isso, levantou la mano e 2 vezes golpeou la roca com la vara, e brotou água em abundância, e la qual beberam la assembleia e el ganado. Deus hizo brotar água de la roca. Eu não sei qual é a forma, a maneira que Deus irá atuar em sua vida, porque Deus obra de forma distinta. Eu não sei se Deus hará transformar água amarga em dulce, se Deus hará brotar de la nada ou de la roca, se Deus hará descender alimento de los cielos. Eu sei que em meio a este deserto, Deus suprirá vuestras necessidades. La provisión de Dios y el milagro del Señor llegará en su hogar. Yo digo esto porque primero creio en la palabra de Dios. Creio que esto que está aquí no son historias, son cosas que pasaron de verdad. No son cuentos, están registrados, son milagros. Dios obró. Creio además que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será. Y el Dios que obraba en el pasado, obra en el presente. Porque yo soy testigo de la provisión de Dios. Y yo estoy seguro que muchos de vosotros tenéis testimonio para compartir de la provisión del Señor. Mira, el cuidado de Dios. Nosotros domingo pasado terminamos aquí con una canción hablando: Dios cuida de mí, Dios cuida de ti. Y el cuidado de Dios es tan grande que Deus cuida hasta de los vestidos e de los calçados de su pueblo. Nós pensamos assim: será que Deus se importa? Deus hace caso com minha roupa, com mis calçados? Mira, hermanos, está na Bíblia, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deus obra hasta para que su pueblo, su gente, tenga vestidos e calçados. Eu vou ler com vosotros em la Reina Valera. Deuteronômio 29 e versículo 5 diz assim: e eu os hei traído 40 anos em el deserto, vuestros vestidos não se hão envejecido sobre vosotros, nem vuestro calçado se há envejecido sobre vuestro pé. Esse pueblo caminhou 40 anos por el deserto. Graças a Deus, nós outros estamos só por alguns dias. E já vemos
que está en el fin de este proceso, al menos el proceso más duro, que era se quedar cerrado en casa. Y este pueblo por 40 años, pero Dios conservó sus vestidos, sus calzados, no faltó para ellos. Hermanos, el cuidado de Dios por nosotros es completo. No faltará nada, porque Dios de la provisión está con nosotros y suplirá nuestras necesidades. Hace 10 años, este año cumplo 11 años que estoy como misionero en Europa. Yo, mi esposa y mis hijos. Y en estos 10 años pasamos por muchas luchas, muchas. Pasamos por la crisis aquí en Europa en 2011, 2012. Fueron días muy difíciles, pero fueron días de grandes milagros. Y hasta hoy yo guardo conmigo los testimonios de esta época. Y para terminar esta palabra, yo solo quiero compartir uno de estos testimonios. Yo me acuerdo que tuve problemas con mis documentos en los 2 primeros años que estaban aquí. Hoy, después de 10 años, quizá usted piense, no, hoy el pastor está tranquilo porque ya tiene los papeles. Sí, hermanos, de verdad, después de 10 años de lucha, Dios nos ha dado los papeles. Pero los 2 primeros años no. Yo me acuerdo que en un viaje por la iglesia, yo y mi esposa fuimos parados por la inmigración. No teníamos todavía los papeles. Entonces recibimos una carta para dejar el país, ¿no? Recibimos una multa para pagar. Solo no nos llevaron a la cárcel porque estábamos sin mi hijo, Eric, que era muy chico en la época, vivía en Barcelona, se quedó con mi madre. Fue un día de mucha vergüenza porque el autobús fue parado por la policía en la frontera de Portugal y España. Y solo yo y Pamela que no tenía documentación. Todos tenían el autobús. Y delante de todos el policía nos regañaba, como decíamos aquí en España, ¿no? Y todos se quedaban mirando y ya se quedaron enfadados porque el autobús estaba 40 minutos ya parado por culpa de nosotros. Bueno, después de nos hablar tantas cosas y pasar por esta humillación, nos dieron una multa, una carta para dejar el país. Y nosotros estábamos viajando por la obra de Dios. Estábamos yendo para predicar en Portugal. Y cuando nosotros llegamos en Portugal y nosotros hablamos con el pastor acerca de esta situación, el pastor dice, solo hay una forma de solucionar esto. Es la iglesia te contratar. Y a partir de aquel momento la iglesia me contrató como funcionario de la iglesia. Pero fue la forma con que Dios se encontró para me hacer legal en este país. Entonces, por una vergüenza, por una lucha, por un problema, fue que el contrato ha venido. Y yo empecé a trabajar en la iglesia. Yo me acuerdo que el pastor decía, bueno, nosotros tenemos el contrato, tenemos trabajo, pero salario no. Porque es solo un milagro de Dios. Nosotros vivimos de la dependencia de Dios. Y nosotros fuimos vivir dentro de la iglesia en una habitación. Era un edificio muy antiguo de 4 pisos que Pamela trabajó en la limpieza de este piso. Seguro que Pamela tiene buenos recuerdos de esta época. Comíamos en la cocina de la iglesia, duchábamos en el baño de la iglesia. Todo en el momento que los hermanos no estaban. Vivíamos dentro de una habitación. Yo sin trabajo, Pamela sin trabajo. Y empezando de la nada. Solo con la esperanza que Dios estaba con nosotros y nos daría la victoria. Y la certeza del llamamiento del Señor. Fueron días de muchas lágrimas. Yo me acuerdo un día que mi madre me llamó y dice, yo voy a tu casa a hacerte una visita. Hermanos, y yo vivía en una casa en una situación tan complicada que tenía vergüenza de recibir mi madre. Yo me acuerdo que llovía dentro de la casa. Entonces yo hablé con Pamela así, ¿cómo haremos para recibir mi madre dentro de casa? Ella dice, bueno, vamos a dar, era solo la cocina y la habitación. Vamos a dar para ellos nuestra cama y nosotros dormimos en la cocina, porque llueve en la cocina. Y nosotros no imaginamos que esta noche podría llover, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la cocina con Pamela en un colchón
mi madre y Miguel estavam en la habitación y nosotros despertamos com eles, nos sacando com el colchón, porque estava llovendo sobre nosotros dentro de la cocina, ¿no? Esse dia ha dado uma lluvia muito forte, o techo de la casa salió volando. Foram dias assim muito complicados, ¿no? Eu aprendi algumas coisas em estes dias. Aprendi a não rechazar comida, porque passamos dias e dias, semanas e semanas, tendo muitas das vezes solo macarrones para comer em casa. E às vezes mesclávamos com alguma coisa para dar um sabor. Eu me acordo um dia que quizás foi um dos mais difíceis, que nós despertamos por la manhã, hicimos o café juntos, desayunamos juntos, pero eu hice o café e sentei na mesa e eu vi que Pamela não pôs nada na mesa, nem um pão, nem uma tarta, nada. E eu perguntei a ela, e não há nada para comer? E ela disse assim, e ela não falou, nada. Eu só vi que baixou a cabeça e as lágrimas bajaram. E aquele dia nós teníamos o café para beber, graças a Deus, pero não teríamos nada para comer. Terminamos de tomar o café e fomos orar. Entramos na habitação, dobramos as rodilhas e fomos orar. Eu alabo ao Senhor, hermanos, porque em todo este processo, Deus nos ensinou a nunca murmurar, a reclamar, mas adorar, orar. Quando a prova chegar, quando a dificuldade chegar em seu hogar, não reclame, não murmure, cerre a porta de tua habitação, dobre suas rodilhas e vá clamar ao Senhor, ao Deus que provee todas as coisas. Se há uma das coisas difíceis para um padre é ver um filho pedir as coisas e não ter, ¿no? Eu me acordo que Eric, quando escutava falar em la igreja que ia ter a merenda, a cantina, como nós outros falamos, quando falava que ia ter coxinha, ele se quedava encantado porque ele encanta, pero nós outros não teníamos €1 para comprar. Então ele orava muito e nós outros tratávamos de sacar ele da igreja antes de los avisos, antes que ele escutasse que ia ter algo para comer. Eu dizia a minha esposa, eu me quedo, porque eu auxiliava o pastor na igreja, eu me quedo para cerrar a igreja. E tu se vai a casa antes um pouquinho, vai à habitação antes um pouco, que era no mesmo edifício da igreja, para que ele não escute que vai ter coxinha. Senão vai começar a orar e será malo para ele e para nós outros. Eu me acordo que esta manhã que estávamos orando na habitação, e eu vou falar desta manhã onde desayunamos café e não havia nada para comer, tampouco havia para o almoço, porque este dia acabou hasta el macarrones, ¿no? Há dias assim, hermanos, que hasta a provisão de Deus parece que termina, que não havia nada. Nós outros fomos orar ao Senhor. Eu alabo a Deus por la vida de minha esposa, porque nunca em este período reclamou, me hizo pressão, me murmurava, me echava em la cara. Não. Fomos orar ao Senhor juntos. E havia uma irmã em nossa igreja que tinha uma tenda de pollo e outras carnes, era um restaurante que assava. E nos conta esta irmã depois que estava trabalhando na cozinha e Deus falou com ele que preparasse 2 comidas para levar e levasse a 2 pessoas que estavam necessitando. Mas ela não sabia quem eram estas pessoas, então se preparou, deixou os funcionários trabalhando na cozinha de seu restaurante, puso dentro de seu coche e saiu por la ciudad. E ela dizia, Senhor, eu não estou me quedando louca. Para quem são estas pessoas? Para quem é esta comida? E ela disse que quando estava na ciudad com o coche, quando ela passou por delante da igreja, o Senhor disse a ela, para e entrega aos missionários que estão aí dentro da igreja. Nós outros já havíamos terminado de orar, estávamos dentro da cozinha, quando a irmã chegou na porta da igreja com as 2 comidas. E ela disse assim, hermanos, eu de verdade que não sei se é para vosotros, pero Deus falou comigo quando eu estava na cozinha do restaurante, que era para trazer comida para 2 pessoas que estavam necessitando. E quando eu passei, Deus me hizo parar aqui e entregar a vosotros. São vosotros mais deprisa. Eu corri de las manos da irmã, pus sobre a mesa, pedi para que a irmã sentasse e nós outros compartimos com ela o que estávamos passando. Esta irmã nos mantuve por 3 meses
com comida todos os dias, hasta que nosotros tuviésemos trabajo e ingresso para manter nossas contas e nossas despesas. Hermanos, e eu poderia passar aqui minutos e minutos hablando de los milagros e de la provisión de Dios, porque eu estou falando de algo que eu vivi e vivo a cada dia, e vivo estes dias mesmos. Eu estava pensando, eu necessito ir ao super, necessito fazer uma compra, e um hermano me chamou e disse: pastor, diga o número de sua conta, que eu quero poner um ingresso de uma ofrenda. E era justo, hermano, o valor que eu estava pensando para ir ao super a fazer a compra que eu necessitava. É o maná de cada dia, é a provisión de cada dia. Hermanos, Deus cuida de nós. O cuidado de Deus para com nós é grande. Por isto, creia, não murmure, não reclame, ponga sua fé em ação, em la presença do Senhor. Eu me acordo que quando chegou em meio da crise, o pastor nos chamou em la oficina da igreja e disse assim: olha, mira, não tenho mais como pagar seu salário. Eu disse: pastor, eu me quedarei trabalhando da mesma forma. Eu me quedei mais de um ano trabalhando em la igreja, vindo ao despacho, fazendo todo o trabalho sem salário, só com o dinheiro do autobús, e Deus proveu todas nossas necessidades. Hermanos, eu creio em um Deus de milagro. Eu não sei como Deus obrará em sua vida. Você vai ter que fazer fluir água de la roca. Você vai transformar água amarga em dulce. Se Deus hará descender alimento de los cielos, pero em meio ao deserto, Deus suprirá todas nossas necessidades. Eu quero orar com você este momento, porque eu sei que Deus que está aqui com nós obrará milagros em sua casa. Ponga sua fé em la presença do Senhor. Pastor, pero mi fé é pequena, eu estou abalada. Ponga esta pequena fé em la presença do Senhor. Se você pode poner-se em pé, por favor, aí onde está com sua família, em el salão de la casa, vamos orar ao Senhor. Senhor, assim como Moisés clamava ao Senhor, e o Senhor hacía descender alimento de los cielos, o Senhor hacía, Senhor, brotar água de la roca. Nosotros com a mesma fé clamamos ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, ao Deus de Moisés, para que em meio a este deserto, Senhor, que estamos passando, o Senhor haga descender alimento de los cielos, o Senhor haga brotar água de la roca, o Senhor obre milagros em la vida de las famílias, Senhor, desta igreja, todos os que estão conectados com nós hoje, aún em outras cidades, em outros países, Senhor, oh Deus de la provisión, obra milagros em meio a este deserto, oh Senhor, que tengamos al volver los cultos presenciales, testemunhos, Senhor, de la provisión del Senhor, del milagro del Senhor, del maná del Senhor. El Senhor não nos deixará faltar nada. El Senhor suprirá todas nossas necessidades, porque el Deus que obrava em el deserto, obra hoy. El Deus que obrava com los israelitas, Ele é el Senhor desta igreja, é el Senhor de tu vida, é el Senhor de tu família. Viva e desfrute de la provisión de Dios, de los milagros del Señor, porque nuestro Padre es bueno, es perfecto, y como buen Padre cuida de sus hijos, hasta mismo de nuestros vestidos y de nuestros calzados, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios de la provisión, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermano y hermana que estuvo conectado con nosotros por Instagram, por Facebook. Nosotros vamos terminar este primeiro momento, pero usted que é membro da igreja aqui de Málaga, siga conectado com nosotros, siga aí melhor, porque nosotros vamos preparar aqui a mesa de la cena. Usted prepara aí com sua família em sua casa, e nosotros vamos volver por el grupo por Zoom, e também por um grupo cerrado de Facebook para ministrar la cena del Senhor. Que la gracia del Senhor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, y dizemos juntos, amén.